Estamos na reta final da série de ministrações celebrando a unidade, forjando líderes. E hoje, como parte dessa série de mensagens celebrando a unidade, forjando líderes, estamos aqui para trazer essa palavra sobre não descer. Não descer. A prioridade da obra e o chamado aos líderes. Não descer, a prioridade da obra e o chamado aos líderes. Aleluia, baseado aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 14, conforme a gente leu. Amados, Neemias viveu um tempo já no final do cativeiro babilônico. Esdras e Neemias foram dois grandes líderes. Existem muitos livros. Os melhores livros sobre liderança são baseados nesses dois livros de Esdras e de Neemias. Há muitos ensinos aqui, especialmente no livro de Neemias, sobre liderança. E foi nesse período já no final do cativeiro babilônico, que Neemias, se a gente fosse ler lá no capítulo 1, você vai encontrar Neemias no palácio, na Babilônia, recebe notícias de como estava o povo que tinha ficado, o resto do povo que tinha ficado, né, porque a cidade de Jerusalém foi destruída completamente, e as pessoas nobres, que tinham mais conhecimento, que tinham mais habilidades, foram todas levadas para serem escravos lá na Babilônia. E lá eles foram aculturados, tentaram aculturar, tanto é que na Babilônia o nome deles eram mudados, né, por nomes pagãos. A gente encontra também a história da rainha Esté. O nome de Esté não era Esté, Esté é um nome pagão de uma deusa, que era também cultuada na Babilônia, uma deusa da fertilidade. E daí vem a palavra Páscoa, em inglês, que é relacionada à palavra Esté, essa deusa da fertilidade. Diz o mito que essa deusa da fertilidade, ela encontrou uma ave no final do inverno, e essa ave estava morrendo de frio. E ela fez um milagre, transformou a ave num coelho para que a ave continuasse viva. E a ave começou a dar ovos, que são os ovos da Páscoa. Né? Está se aproximando aí da Páscoa, então é oportuno fazer esse comentário também. E aí vem a Páscoa em inglês. No português, a palavra Páscoa se aproxima um pouco mais da pronúncia do hebraico, que é o Pesach, ou Pessas. Né? E aí... Mas o fato é que eles faziam essa aculturação, mudavam o nome, etc., para que a cultura de fé do povo hebreu fosse também perdida, eles perdessem a identidade e o império se tornasse um só. As nações dominadas perdessem sua identidade e se tornasse uma com o império. Vocês estão entendendo isso? Então, essa foi uma estratégia de Artaxerxes, né, Senaqueribe, de Nabucodonosor. Então, a visão que foi passada de um império para outro, que sucedeu, né, em sequência, foi essa mesma visão de aculturação, que é uma visão satânica, demoníaca, em relação ao povo do Eterno. Eles tentam tirar de nós a nossa identidade e fazer a identidade do mundo ser a nossa identidade. Amém? Então, isso aconteceu também com Esdras e Neemias. E Neemias, ele era copeiro, ele serviu o rei. Então, ele faz um jejum prolongado, ele estava com medo de servir ao rei, porque se o rei percebesse que ele estava triste, ele morria. Ninguém podia servir ao rei triste. Sabe por quê? Porque o rei achava, e era uma coisa até cultural e sábia, até certo modo, de que se você tem o privilégio de estar me servindo, eu sou o grande rei, então você tem que ter alegria. E qualquer tristeza que você tiver, ainda que seja pela morte da sua mãe, do seu pai, você não pode ficar triste. Você tem que estar alegre na minha presença. Só que Neemias estava profundamente triste, porque ele havia recebido notícias de Jerusalém, de Israel. Então ele jejua e ele alcança um milagre de ter o favor do próprio imperador, que manda ele de volta para Jerusalém com cartas de recomendação do imperador para ele reconstruir a cidade capital, Jerusalém. Reconstruir os muros, toda a muralha, reconstruir a cidade, tudo, reconstruir o templo, tudo de necessário estava ali naquela carta de recomendação. Mas quando Neemias chega lá, ele encontra uma estrutura também do império. Porque naquela região haviam governadores que o próprio imperador tinha estabelecido. Então você vai encontrar aí entre esses nomes, né, Tobias, Gesem, o Arábio, né, e tantos outros aí. Você vai encontrar governadores, você vai encontrar sacerdotes de Israel, ou seja, uma linhagem sacerdotal também, profetas, que se opõem ao trabalho de Neemias. Por quê? A gente poderia mencionar algumas coisas. Por inveja, que ele tinha vindo com autorização do próprio imperador. Ele ia se destacar. Então,
pelo fato de ele estar reconstruindo, por vários motivos. Mas principalmente por quê? Porque estavam sendo conduzidos pelo tentador. Por isso eles se opuseram à obra do Altíssimo. Existe situação que construir um muro é trabalhar para o Altíssimo. Existe situação que varrer uma casa é trabalhar para o Altíssimo. Existe situação que abrir uma esteira de uma loja é trabalhar para o Altíssimo. A gente pensa que trabalhar para o Altíssimo, às vezes, é só determinadas coisas específicas. Ali Neemias estava sendo enviado para reconstruir uma cidade literalmente. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então é dentro desse contexto que Neemias chega e começa a reunir material, mão de obra, pessoas, a liderar, a coordenar tarefas, a adquirir recursos físicos. Qualquer construção requer um investimento. Né? Tem que se pagar quem está trabalhando. A pessoa que está trabalhando naquela obra, qualquer obra que seja, vai precisar comer. Como é que ela vai comer? Então ela precisa adquirir o alimento. Então havia necessidade de manutenção das pessoas que estavam na obra, e tudo isso é recurso gigantesco, porque não era o trabalho de construir um pedacinho de calçada na frente da sua casa. Eu queria que vocês entendessem um pouco a dimensão. Era o trabalho de reconstruir toda uma cidade. Uma cidade que tinha muralhas, porque as muralhas naquela época eram importantíssimas para a segurança dos moradores daquela cidade. Colocar portões enormes, não era uma porta de uma casa de madeira, uma porta, sei lá, eram portões enormes, pesadíssimos, de ferro e também muitas vezes de madeira. Então tinha a estrutura de ferro, que era obra de um ferreiro, que ia derreter ferro, ia fazer as peças dobradiças, trancas, etc., né? E a obra de marceneiro com grandes madeiras. Então tudo isso era uma grande obra. Mas, no versículo 3 do capítulo 6, Neemias responde aos adversários que o tentavam, dizendo, ele enviou pela terceira vez a mesma resposta, dizendo: eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então aqui existem 3 declarações de Neemias. Presta atenção, viu, gente? É importantíssimo isso, porque essas declarações aqui são proféticas. Isso é para o nosso ensino. Isso tem um poder muito grande para a nossa própria vida, para a sua vida, para as lutas que você está atravessando, os desafios que você tem diante de si. Aqui está um princípio eterno para a igreja. Então, Neemias reconhece a grandiosidade da obra. Não é porque era uma obra de construir uma cidade. Construir uma cidade é uma obra grande, mas ele fala aqui que a grandiosidade dessa obra estava no fato de ele estar cumprindo uma agenda do Altíssimo. Ele estava consciente que aquela obra ali não era mais uma cidade, mas era algo que tinha implicação em vidas. Implicação de vidas para a eternidade. A grandiosidade da obra. Ele reconhece também a prioridade da obra. Ele diz, de modo que eu não poderei descer. Então, essa declaração, se você pode até tomar literalmente, qualquer obra que não for a obra do teu pai na tua vida, que você esteja trabalhando para ele, você está descendo. Você está fazendo alguma coisa que ele não quer que você faça, que ele não mandou você fazer, você está fora da vontade dele, você está descendo. E pode ser a obra mais bonita. Pode ser uma obra de caridade, pode ser uma obra da medicina moderna, você vai salvar milhares de vidas, porque você vai descobrir um medicamento ou um procedimento cirúrgico que vai salvar milhares de vidas. Só que se o pai não mandou você para fazer essa obra, você está descendo. Por mais nobre que pareça ser a obra, existe a excelente obra. Então Neemias reconhece a grandeza, a grandiosidade, e reconhece também a prioridade. Buscar a coisa em primeiro lugar. Mas ele disse que a gente precisa dar prioridade. E a terceira coisa que Neemias reconhece aqui é a urgência. Além de ser prioridade, é urgente. Ele diz, por que eu vou cessar a obra? Por que eu vou dar uma pausa no que eu estou fazendo aqui, enquanto eu vou estar com vocês? Não, mas vai ficar gente fazendo a obra. Mas eu vou cessar a obra. Eu não vou estar fazendo aquilo que o meu rei me mandou fazer. Então a obra, além de ser grandiosa, prioritária, ela é urgente. Amém? E eu queria perguntar a vocês, pensassem um pouquinho, por que a obra é urgente? O apóstolo Paulo vai dizer assim, e qualquer um que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Nisso está pecando. Então, a obra que o Pai, quando Ele nos dá clareza, você, meu filho, minha filha, você faça isso, então a gente não deve protelar. A gente deve agir com urgência. Além de ser prioridade, precisa ser urgente. Então, dito isso, eu queria que vocês considerassem comigo algumas coisas importantes sobre o nosso viver aqui como líderes que somos nele. Né? A gente vai considerar agora, principalmente,
que a grandeza da obra exige foco. A gente precisa estar focado nos nossos objetivos. Neemias, ele estava reconstruindo os muros e reconstruindo a cidade. Mas os inimigos tentaram fazer o quê? De várias maneiras, distraí-lo. E insistentemente, distraí-lo. Ok? Então, o convite parecia até um convite bom. Você recebeu um convite do governador, do teu imperador. O teu imperador, que mandou você vir fazer a obra, ele tem lá, na área onde você vai trabalhar, um governador daquela região. E o governador manda te chamar. Mas não só o governador está mancomunado com a liderança espiritual da sua vida. Quem era a liderança espiritual na vida de Neemias? O sacerdote, sumo sacerdote, o profeta. Só que estava todo mundo mancomunado para o mal. Para o mal. Se você prestou atenção à leitura que nós fizemos, pelo menos 2 vezes Neemias repete dizendo que eles intentavam fazer-lhe o bem. Não é assim que está escrito? Intentavam fazer-lhe o mal. Então vinde, vamos nos reunir. Vem aqui comigo. E Neemias discerne algo profundo. Nem todo convite, nem todo chamado que propõe um benefício realmente é algo para o nosso bem. Às vezes, preste atenção muito no que eu vou dizer agora, gente. Às vezes até uma promoção pode ser algo de Satanás. Mas precisa ter discernimento de espíritos. Às vezes você é chamado para uma situação melhor. Vai ganhar mais dinheiro, vai receber mais. Mas como é que isso não pode ser do céu? Eu ganho mais dinheiro, como é que não pode ser no céu uma coisa dessa? Pode ser uma cilada de Satanás. Pode ser. Para tirar você, às vezes, da comunhão, do teu casamento, do teu lar, para afastar você da palavra. Eu tenho experiência aqui, eu poderia contar muitas experiências, não vou me perder tempo nenhuma, mas, por exemplo, pessoas que, elas, amando o dinheiro, ficaram riquíssimas. E no período que estavam riquíssimas, vieram a naufragar na fé. Foi um período de vida de inutilidade para a eternidade. Ou seja, não produziu nada para a eternidade. A pessoa estava estagnada espiritualmente. Então, às vezes, algo parece ser uma promoção. Pode ser uma cilada. E Neemias tem um discernimento. Peraí, não. Existe algo, eu já recebi uma ordem anterior, e isso está conflitando com a ordem anterior que eu recebi. Então, ele literalmente, ele diz, o próprio profeta chegou para ele com uma profecia. Olha, você vai ter que entrar no templo, nós vamos fechar a porta, porque eles estão vindo para te matar. E havia uma regra que a pessoa, quando estava dentro do templo, não podia ser apanhada. O templo todo destruído. E Neemias, acaso um homem como eu vai se esconder? Vamos esconder aonde? Vamos esconder de quê? Se tiver de morrer, eu vou morrer aqui, fazendo a vontade do meu pai. Amém? Então, nem toda oportunidade é propósito. Essa proposta, ela ecoou como um princípio maligno que conflitua com o princípio de liderança. Qual o princípio de liderança que a gente vê aqui? É o princípio que a gente deve guardar no coração. Todo mundo aqui que já aceitou o Evangelho foi salvo pela água e pelo Espírito. Há um princípio que você tem que guardar. Qual é? Eu estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer. Amém? Vamos dizer? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Essa consciência, ela sustenta o avanço da igreja. Porque se eu não tenho consciência da grandiosidade do que eu estou fazendo, quando aparecerem outras coisas, outras propostas, e vão aparecer, eu vou me envolver. Então nós precisamos entender isso, né? E agora, o segundo princípio aqui é que a grandeza dessa obra também, primeiro a gente precisa entender esse princípio e entender que ele agora passa a ser um princípio regulador das nossas prioridades. Então veja, eu tenho que ver a grandeza para que a partir de entender a grandeza, eu entenda que esse princípio de liderança que o Pai me deu para eu liderar minha vida, liderar a vida das pessoas que eu amo, liderar como igreja nessa terra, esse princípio que o Pai me deu é um princípio que vai regulamentar as prioridades na minha vida. Amém? Não sei se vocês estão entendendo. Então, Neemias não negocia a sua agenda. Não coloca outras coisas. Uma vez entendendo a grandiosidade da obra, esse entendimento passa a regulamentar as prioridades dele. Então ele não coloca outras coisas como prioridade na frente. Amém? Não permita que urgências externas venham roubar o teu propósito. Venham distrair você daquilo que o Pai te chamou para fazer. Então quem não define essas prioridades é governado por distrações. E a gente vive hoje no mundo do entretenimento. Essa época que a gente está vivendo agora chama-se a época do entretenimento, das distrações. O que é estar entretido? Né? E o entretenimento são entretenimento com coisas boas, aparentemente boas, coisas que realmente trazem um prazer, coisas que realmente chamam a nossa atenção, coisas que realmente parecem ser verdadeiras, parecem ser merecedoras de que a gente invista nelas o nosso tempo. Nós vivemos um século do entretenimento. E a palavra diz lá em Efésios, capítulo 5, que a gente leu,
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Mashiach te levantará. Ergue-te dentre os mortos, ergue-te e o Mashiach te levantará. E por essa razão, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, procurai compreender qual a vontade do vosso amo, do vosso soberano rei para a vossa vida. Então, se a gente não define nossas prioridades, nós vamos ser governados pelas distrações. Amém? Que a semana seja uma semana diferente. Que você possa... mas eu já sou uma pessoa muito disciplinada, determinada, não por obrigação, por fardo, mas por amor mesmo. Mas sempre há algo para a gente crescer junto nessa direção. Amém? Lá no Evangelho, Mateus 6,33, diz o quê? Quem sabe de qual é salteado de frente para trás? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, as demais coisas que a gente precisa e demais coisas que a gente coloca numa ordem de prioridade, elas vão ser acrescentadas em nossa vida. Mas se a gente não coloca as coisas mais preciosas primeiro, a gente vai ficar perdido e nem as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então, a grande parte dos homens aí, os homens ímpios, por não buscarem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, eles vivem emaranhados nas demais coisas. Às vezes conquistando muitas coisas, mas não estão construindo nada para a eternidade, sem mim nada podeis fazer, disse Yahshua. São coisas vazias. Amém? Que nós sejamos maduros a ponto de sabermos dizer não para protegermos o nosso sim. Nós precisamos oferecer não sobras ao nosso Pai. Se me sobrar tempo, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar totalmente à obra. Já ouvi muita gente boa dizer isso. Quando se aposentou, piorou. Arranjou mais trabalhos ainda, se envolveu com mais coisas, e viagens, e lazer, etc, etc. Então, quando é que a gente vai ter tempo? Se a gente não priorizar. Não, quando eu tiver dinheiro, aí eu queria ter dinheiro, porque eu sozinho, eu construía aqui no melhor lugar da cidade, um prédio enorme, para que a igreja pudesse se reunir lá, e aparecer muita gente lá. Queria ter dinheiro para isso. Aí o pai disse, você não tem prioridade do mínimo, priorizar do mínimo. A gente precisa ser fiel no pouco. Amém? E, se eu receber um chamado missionário, eu vou dizer, eis-me aqui. Se o Pai me der a visão do que Ele quer na minha vida, pode ser do outro lado do mundo. Eu recebi um chamado para ir para a África, um chamado para ir para a Índia, um chamado para ir para a janela 1040. Se anunciar o evangelho lá, é morto. Eu recebi. Aí eu vou. Quando eu receber esse chamado, eu vou. Só que a pessoa às vezes diz isso, mas ela não atravessa a rua para falar, para entregar uma literatura do outro lado a um vizinho. Para dar um bom dia ao vizinho e fazer uma amizade ali. Não é ficar uma cola de unha e carne, não, mas uma amizade respeitosa para você poder ter um acesso e dizer, olha, você precisa consagrar sua vida ao Salvador. Então, às vezes, a pessoa vai atrás de grandes coisas e diz, quando eu puder. Então, a prioridade vai revelar onde está nosso coração. Segunda coisa que eu quero dizer a vocês é que quando a gente tem esse discernimento da grandeza da obra, a gente vai perceber que essa obra, sem impor, ela exige sem impor perseverança de nós. Então, quando você tem a visão clara da dimensão da obra, da grandeza da obra, você vai perceber que ela traz consigo uma exigência. Ela não impõe, mas traz uma exigência. Mas eu estou salvo pela graça. Eu não preciso me congregar. Eu não preciso adorar com meus irmãos. Não, para salvação você não precisa. Mas você vai estar entristecendo o Espírito Santo quando você não prioriza a obra que Ele nos confiou para realizar. Porque a gente está fazendo uma grande obra. Mas como a gente vai fazer? Como eu mencionei há pouco tempo atrás, imagine, a gente está numa empresa, só que a empresa a gente vai trabalhar quando a gente quiser, a hora que quiser, e um dia um falta, depois de 10 dias o outro aparece com 15 dias, o outro nem aparece com um mês. Então essa empresa vai conseguir fazer alguma coisa se as pessoas não têm condição nem de se reunir? Não vai. Né? Eu não estou falando da igreja aqui de forma alguma, mas eu estou querendo mostrar com isso a importância da gente ter regularidade. Eu posso passear, posso viajar? É claro que sim. Né? Só que a gente não pode fazer disso uma via de regra. Então, eu sou um líder. Tenho um chamado de ser um presbítero. Eu fui ungido pelo meu presbitério como presbítero. Mas aí eu passo 3, 4 semanas viajando, passeando na praia, indo para tal cidade, para qual cidade. Aí uma vez no mês eu venho, chego na igreja, eu quero ensinar, eu quero ter oportunidade, eu quero viver comunhão. Como é que eu vou viver comunhão? Isso nem com quem tem o mesmo sangue que a gente. Se a gente fica sem se ver, sem se falar, como é que a gente está vivendo comunhão? Está vendo cada um sozinho, isoladamente. É necessário haver contato para que haja comunhão. E nós não conseguiremos fazer, nós não vamos ter cabeça para fazer, nós não vamos ter coração para fazer, se a gente não entender o porquê que a gente deve fazer. Amém? Então, eu estou querendo trazer exemplo de uma pessoa que tinha um tempo muito escasso, uma pessoa que tinha uma disciplina muito grande, muito disciplinado, e mesmo assim tinha tempo para tudo isso. Quero com isso mostrar a vocês que é possível. É possível, sim. É possível a gente fazer um pouquinho mais do que a gente tem feito.
Mas desde que a gente comece a entender, aí a gente vai conversar com as pessoas mais próximas. Não é assim, estalar de dedo de um dia para outro, conversou hoje, amanhã tudo mudou, não. Requer perseverança. Então, tudo isso é uma construção em família. Amém? É uma construção. E nós estamos agindo nessa direção. Eu acredito que vocês estão também agindo nessa direção. Vocês têm orado por esse ministério que é nosso. E a gente está junto avançando. Mas existem coisas superiores que vão requerer de nós essa sustentação, esse fundamento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Neemias, ele teve que se desembaraçar de todos aqueles convites, todas aquelas distrações, todas aquelas tentações, aqueles assédios de poderosos. Imagine você receber um assédio de alguém poderoso. Você tem que fazer isso. Estão dizendo isso, olha, estão dizendo, vai chegar nos ouvidos do imperador, do rei, do grande rei, que você, na verdade, está querendo se rebelar. Vai chegar isso. E aqueles homens estavam contando esse boato. Era um boato. Agora venha logo para junto de mim, que eu vou ajudar você a dizer que não é assim não. Aqueles homens estavam atrás de glória. Puxar a glória para eles mesmos. E Neemias perseverou. Então, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Insistentemente, tenazmente nos assedia. Para que a gente possa correr. Que a gente não esteja se rastejando, mas a gente esteja correndo a carreira que nos está proposta. Então, nem toda distração ela parece errada, gente. Nem toda distração parece já de cara pecaminosa, mas pode ser fatal. Perseverança, ela vai proteger a visão. Quando a gente tem um entendimento, a perseverança faz com que a gente proteja a visão que o Pai nos deu. Para que as distrações, que parecem ser distrações inocentes, não venham a conseguir minar. Líderes frutíferos são aqueles líderes que permanecem firmes na visão que o Pai o confiou. Então, cada um aqui é líder, sim. Ah, líder de quê? Você é líder do seu lar, você é líder das pessoas que são ímpias, que estão ao seu redor. Você lidera elas para o Machia. E você é também chamado a liderar no ensino, você aprender a palavra para ter com que responder a qualquer um que peça a razão da vossa fé. O apóstolo fala exatamente isso. Amém? E por último lugar, gente, eu quero dizer que a grandeza da obra, ela se cumpre através de vidas comprometidas. Não tem como você realizar algo grande sem se comprometer com aquilo que você quer realizar. Não tem como. Imagina aí qualquer coisa que o ser humano fez. Não quero entrar em política municipal, mas eu lembro bem que o prefeito Joãozinho, quando estava perto do finalzinho do mandato dele, ele saiu nas correrias fazendo asfalto em um bocado de ruas, né? E hoje tem pessoas que passam lá e é uma vergonha para ele, porque você passa o carro assim, por cima do calçamento. E muitos dos calçamentos estão estragados. Foi culpa dele, eu não posso dizer até que ponto foi culpa dele, mas eu não sei se ele se atrapalhou alguma coisa, não vou julgar isso. O fato é que isso foi realizado dessa maneira. As pessoas foram contratadas, não sei, foi tudo às pressas, assim, a toque de caixa, como diz o Matuto, né? Então, se a gente quer realizar alguma coisa grande, a gente precisa ter comprometimento. E há um comprometimento que ele quer que a gente ore todo dia. Qual foi o único pedido que Alcha mandou a gente fazer ao Pai? Na oração chamada Pai Nosso existem 7 pedidos, né? Mas existe um motivo de oração, de intercessão constante da igreja, que ele colocou de forma isolada, ele destacou-se para que a gente orasse. Ele disse assim: rogai ao amo, ao dono, ao possuidor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nós temos um comprometimento com multiplicação. Porque o chamado nosso, prioritário, é vidas. E Alcha começa chamando seus discípulos e diz: eu vou fazer de vocês pescadores de tilápias, lá do Egito, né? Tilápias do Egito. Não, pescadores de homens. E ele termina o ministério de subir ao céu dizendo: agora vocês vão. Vocês vão fazer discípulos, ensinando eles a guardarem. Discipulado é ensinar, não conteúdo. Isso se faz em classe. Isso se faz em ministrações da palavra, como um momento como esse. Isso é transmitir conteúdo. Discipulado vai muito além disso. Discipulado é vida na vida. Ah, eu sou discípulo de Marcos Sérgio. Não, não é. Talvez você tenha aí muito de quem eu sou, se você estiver concordando com os meus ensinos. Eu creio que nós estamos juntos, unidos nesse propósito também. Mas o fato, gente, é que ser discípulo requer proximidade. Proximidade. Requer uma comunhão a ponto da gente poder abrir uma parte da nossa vida. E é claro que isso vai se construindo, se constrói. A gente não chega com coisas... algumas pessoas, por exemplo, chegam numa reunião de um grupo pequeno, da igreja, e só porque está na igreja, às vezes abre uma coisa tão melindrosa da sua vida. Não, a gente não pode, a gente não confia, não conhece todo mundo que está ali. Mas discipulado é um ambiente que se constrói em relacionamento, com o propósito de levar um ao outro à maturidade, à estatura do varão perfeito, que é Yahshua.
E quando a gente entra nesse ambiente de comunhão, de crescimento, a gente vai também estar vivendo uma unidade e uma aceleração em vidas. Em vidas. Isso acontece como se fosse uma pirâmide de influência, de comunhão, de contato. Não tem como um líder, um presbítero, um líder religioso de alguma denominação aí, ser um pastor que seja um discipulador de 150, 200, 500 pessoas. É impossível. Mas tem como ele cuidar de 10. Lembra o conselho de Jetro? 10 sobre 10 sobre 10. Então a igreja, ela se estrutura firmemente assim, numa rede de comunhão, uma rede de liderança que se constrói. Amém? Nós precisamos começar a construir essa rede de contato. Não tem como ser todo mundo. Não é simplesmente uma célula homogênea. As células são muito importantes. As células que nós temos, que estão funcionando bem, são importantíssimas. Mas elas estão longe ainda dessa visão de construção dessa comunhão. Que a gente vai precisar, vai chegar um momento lá na frente, que a gente vai precisar usar esse tempo da reunião da célula para estar vivendo a célula dessa rede de comunhão no discipulado verdadeiro. O que é o discipulado verdadeiro? É passar conteúdo. É se encontrar uma vez por semana e dizer como é que foi tua semana. É contar os meus problemas. Todas as vezes que eu me encontro, eu vou contar os meus problemas. E sempre vou ter problemas para contar. Não. Discipulado é muito mais que isso. É confrontar e ser confrontado através da palavra e pelo Espírito Santo. Então, ele é o centro. Nós precisamos nos dirigir para isso. Não por pressa, mas com pressa. Porque a obra é urgente. Aleluia. Nós vamos ficar em pé. Graças damos ao nosso bom Pai pela sua palavra nessa noite, ministrada aos nossos corações por graça dele. Então que nós possamos nos comprometer com multiplicação. Neemias ali, ele se comprometeu em realizar a obra. Ele não tinha como fazer a obra sozinho. E ele foi multiplicar a visão. Então se você ler o livro de Esdras e Neemias, eles são livros que servem para os grandes livros de liderança. Existe um autor famosíssimo da atualidade, é um norte-americano. A maioria dos leitores dele não sabe que ele era um cristão fervoroso, é um homem de oração. E que ele pegou os princípios que ele expõe no livro dele, que é um livro, um best-seller, ele expõe os princípios a partir dos princípios bíblicos. Então, se você lê Esdras e Neemias, você vai ver Neemias, por exemplo, fazendo reuniões, estabelecendo liderança, líderes sobre líderes, uma rede de liderança. Para quê? Para que houvesse uma multiplicação e a obra tivesse sucesso. Então, se nós não temos essa visão como liderança, de nos articularmos dessa maneira, sem ficar só com a mentalidade evangelical dos nossos dias, religiosa, né? E tem muita gente evangélica que pensa que viver igreja é só religião. Isso é religião. Eu tenho a minha religião. Aqui é minha vida profissional. Amigos, negócios à parte. A minha vida religiosa é uma, minha vida secular é outra. Então, tem gente que se diz evangélico com uma mentalidade dessa. Evangelho não é isso, gente. Evangelho é relacionamento pessoal, íntimo, transformador com o Rei da Glória. Não é conceito religioso, eu me comportar religiosamente em determinados momentos do meu dia, da minha semana, e outros momentos eu tenho outro comportamento, outras falas, outras atitudes e outras partes da minha vida diferentes. Então, tudo está intimamente conectado e precisa estar sujeito à vida, na vida do teu mestre a quem você segue os passos. Então, isso se chama evangelho. Amém? Isso requer da gente comprometimento também com vidas que se multiplicam. E uma abertura da mente para dizer assim, para mim é difícil isso hoje, eu não entendo direito ainda como é que vai ser, mas aquilo que foi pregado na palavra eu creio totalmente. Eu quero inclusive desafiar vocês a voltarem a meditar nessa palavra de hoje. Voltarem, está registrado, é um registro, está registrado aqui. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que a gente recebeu dele, a gente deve transmitir a pessoas que sejam fiéis e idôneas para transmitir a outras. E aí dá um ciclo para que as pessoas possam guardar. E esse fluxo, ele não pode parar. Aleluia. A grande obra, ela se expande quando cada vida entende o seu papel e dá as mãos. Dá as mãos. Sozinho, a gente não vai chegar em praticamente nenhum lugar. Eu quero concluir que vocês guardassem, fechassem os olhos por um instante e guardassem no seu coração essas palavras. Hoje, a voz do Espírito continua clamando. Ela diz, não desça para distrações. Não desça para conflitos inúteis. Não desça para aquilo que rouba o seu propósito. Por quê? Há uma obra em andamento. Uma grande obra, uma obra eterna, uma obra que vai salvar vidas, transformar vidas, enriquecer vidas em todas as coisas. Os líderes forjados nesse tempo digam no fundo do seu coração agora em oração, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Eu quero orar por vocês, permaneçam de olhos fechados. Pai, na tua graça, traz todo o entendimento essa tua filha, esse teu filho, Pai. E nos move em unidade, Pai, eu te suplico, em nome e pelo sangue de Yahshua, Pai. Que ninguém fique para trás, que ninguém vá sozinho na frente, que nós possamos caminhar, Pai, como uma família que se ama e, acima de tudo, ama a Ti. De mãos dadas, nós caminharemos. Em nome e pelo sangue de Yahshua. Concede paz aos lares, às famílias, que haja reconciliação, que haja entendimento, que haja apaziguação, que haja manifestação de amor, Pai. Que haja, Pai, prosperidade, provisão, ó Pai, que vem de Ti, em cada lar aqui representado e sobre cada vida aqui, Pai. Em nome e pelo sangue de Yahshua. E quem crê, diga amém. Aleluia.
Assim é.